Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito legal, que é a troca de pulseiras, o manuseio com os pinos e as ferramentas que você pode utilizar para poder realizar esse procedimento. E antes de mais nada, eu queria introduzir esse vídeo falando sobre os pinos, tá? Antes da gente falar do procedimento de troca, uma coisa muito importante é falar sobre esse pequeno pino que sustenta toda a estrutura da pulseira e que é fixada na caixa, tá? Bom, quanto à estrutura dele, a gente percebe que ele tem um cilindro na parte central e uma ponta com um sistema de molas, tá vendo? Deixa eu tentar melhorar o foco aqui. Então você percebe que é justamente esse movimento que vai permitir que ele reduza o seu tamanho e a pulseira venha se desprender da caixa para que a gente possa realizar a troca. Uma coisa muito importante, estamos levando em consideração aqui que os pinos estão em condições normais, tá? Relógios com muito tempo de uso, esse pino ele pode sofrer um processo de oxidação, ele pode travar e essa movimentação aqui ela pode não acontecer. E dessa forma a gente não vai conseguir com muita tranquilidade e acaba se tornando um pouco perigoso esse processo de troca de pinos, porque você pode danificar o seu relógio. Então, na dúvida, é importante levar um profissional, um relojoeiro que já tenha mais habilidade, consiga resolver seu problema sem que haja nenhum dano ao relógio, tá? Outro ponto muito importante, estamos trabalhando com a ideia de que é um pino de mola, tá? Alguns complicadores podem acontecer. Você pode ter, por exemplo, um cilindro, né, protegendo o pino, e isso vai dar uma estabilidade maior à estrutura da pulseira e, em alguns casos, pode dificultar o processo de retirada do pino, tá? Ou a fixação da pulseira pode ser por outro tipo de sistema, pode ser um parafuso, pode ser um engate, e é importante avaliar a situação e para que você descubra se você vai conseguir realizar essa troca dessa pulseira com segurança e tranquilidade e com as ferramentas que você tem em mãos, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, eu tenho aqui dois pinos, tá? Em espessuras diferentes. Você percebe que um é um pouco mais grosso e outro um pouco mais fino. Uma coisa importante a falar sobre isso é o seguinte, sempre que possível, utilize-se um pino mais grosso. Quanto mais grosso o pino, melhor a resistência e mais seguro o seu relógio vai estar. Entretanto, alguns relógios, principalmente os mais clássicos, ele não vai te permitir isso. O espaço vai ser bem reduzido e você só vai conseguir utilizar um pino mais estreito, tá? Mas sempre que possível, a opção por um pino um pouco mais grosso. E existem situações em que você tem pinos, inclusive, especiais e mais grossos que esse, mas não são os mais comuns. A gente está trabalhando aqui em situações mais habituais, tá? Então vamos lá. Sobre a troca, temos algumas ferramentas, tá? Ferramentas próprias e não próprias, mas que podem ser utilizadas com tranquilidade. Na maioria das vezes as pessoas optam por usar uma pequena chave de fenda, tá? Com essa chave você consegue sim realizar a troca do pino, não com tanta firmeza de uma chave profissional, mas é possível. Você acessa aqui a pulseira e você vai conseguir retirar o pino com tranquilidade, tá? Uma outra recomendação importante, sempre que você for realizar qualquer tipo de troca de pulseira ou troca de pino, é importante que você faça pelo verso. Aqui nós temos uma área que fica um pouco mais escondida e se porventura a chave escorregar, aí é uma coisa comum para quem naturalmente não tem tanta habilidade. Se a chave escorregar, você não vai danificar uma área muito visível no relógio. Seria um dano, claro, a gente procura sempre evitar, mas isso vai ficar mais escondido aqui na parte de trás do relógio, certo? Bom, o pino ele naturalmente é uma mola, então você vai pressionar nesse sentido, tá? Você pode usar essa chave, como eu expliquei aqui justamente nesse ponto, assim como todas as outras, esse mesmo sistema de procedimento, tá? Um canivete. Temos aqui um canivete e você pergunta, como que o canivete vai servir para retirar a pulseira? Com essa lâmina a gente pode acessar aqui o pino, tá? Aqui a gente tem acesso entre a caixa e a pulseira e você consegue com esse movimento destravar o pino, reduzir a pressão e retirar a pulseira. Bom, importante se dizer o seguinte, são ferramentas
que podem ser utilizadas, entretanto, nada melhor que uma ferramenta própria. Tá? Essa é uma ferramenta específica para troca de pinos. A gente tem aqui a chave dela. A ponta ela tem um pequeno V, né, onde a gente consegue prender na parte da extremidade do pino e permitir que esse processo seja mais seguro e mais tranquilo. Tá? Bom, essa é uma chave mais completa e nós temos aqui uma chave mais básica. Tá? Essa chave também tem o V. Tá? Essa ponta aqui ela serve para desarmar os sistemas de pinos em que a gente tem um buraco aqui na caixa. Você pressiona nesse sentido, ele vai desarmar o pino. Esse relógio não tem esse sistema, é um relógio mais simples. Eu trouxe ele justamente por ser mais comum. Vamos usar essa pequena ferramenta, essa ferramenta mais básica, certo? Essa ferramenta você vai utilizar justamente aqui, como eu havia dito, tá? Entre a pulseira e a caixa do relógio, aqui a gente já consegue ter acesso. Encostou no pino do relógio, você faz esse movimento, pressionando ele para trás. Aqui ele já desarmou, já consigo perceber ele aqui, tá? Pino retirado, e eu vou trazer para vocês uma dica agora muito interessante quanto à reposição. Sempre que antes de falar disso, sempre que você retirar uma pulseira, você retira o pino, verifica a pressão da mola, verifica se ele está de forma adequada, se ele está bem encaixado, e depois disso você vai seguir com o processo de troca, tá? Aqui nós vamos recolocar a mesma pulseira. Então é importante que o procedimento seja feito para que você conheça. E eu vou trazer uma outra dica agora muito importante. Tá? Na hora de colocar a pulseira, é comum que haja pequenos danos. E a dica vai ser essa aqui, uma pequena fita adesiva. Tá vendo? Essa fita adesiva você vai posicionar na garra do relógio. Deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês possam ver. Tá vendo? No limite onde a pulseira fica. Tá? Para que essa fita? Essa fita vai servir para quando você realizar a troca, a reposição da pulseira, desculpe. No momento que você encostar a pulseira aqui para encaixá-la, um pequeno toque aqui já pode trazer algum tipo de dano, algum arranhão. Tá? Então essa fita ela vai proteger a caixa do seu relógio e permitir que você mantenha ele 100% com a qualidade que é natural que se tenha. Tá? Aqui já tem um outro pedaço de fita. Eu recomendo você colocar dos dois lados, porque no momento que você vai inserir a pulseira, você percebe qual que é o lado mais interessante para você e você segue dessa forma. Tá? Posicionada, fita adesiva. Deixa eu colocar aqui de forma correta. Pronto. Tá aqui. A caixa do relógio está protegida. Vamos agora à pulseira. No momento de recolocar a pulseira, você encaixa um dos lados. Tá vendo? E o outro ele vai sobre a caixa. Aqui a gente vê a real função da fita. Tá vendo? O pino ele está em contato direto com a caixa do relógio e ele não vai arranhar justamente porque não vai ter o atrito. Essa chave é que nós vamos usar. Vou mostrar para vocês aqui. De forma muito simples, você encaixa. Tá vendo? A pulseira lá naturalmente vai encaixando na caixa porque eu estou pressionando o pino, ele está ficando no tamanho ideal. Aqui ele já está totalmente encaixado, tá? No momento que o pino entrar, você consegue manusear a pulseira e verificar o momento que ele encaixa, tá? Depois desse procedimento, é sempre importante você puxar e testar se realmente ele ficou bem encaixado, certo? Depois você retira o adesivo de proteção e está realizado o procedimento de troca da pulseira do seu relógio com segurança.